Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Foram bem de semana? Fim de semana foi bom? Mozinho, boa noite, paz e bem. Mozinho tá lá no outro quarto, né? Nós estamos aqui em casa, né? Pra Mozinha eu não vou perguntar como é que foi o fim de semana dela, porque eu sei. Eu estava com ela o fim de semana inteiro, eu sei como é que foi o fim de semana dela, né? Chegou mais alguém? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Estamos nós aqui na atividade, chegando para ver as coisas. Vamos digitar a senha do computador. Entrou mais alguém? A Luciana Costa, boa noite, paz e bem. A Lena, boa noite, paz e bem. Estamos nós aqui, né, vendo uma série de pequenas coisinhas, tentando entrar aqui no site da CNBB. Está um pouco difícil hoje. A Lu está mandando boa noite. Um abraço para a Mônica. Mozinho, Lu está te mandando um abraço. Eu estou aqui localizando a leitura de hoje. A internet não está muito boa, não. Às vezes acontece isso. Chegou alguém aqui, Duarte Júnior PC. Boa noite, Duarte Júnior PC. Não estou te reconhecendo também, olhando aqui a figurinha assim, fica difícil. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Vai dar um problema qualquer aqui. Vamos lá, vamos vir aqui para o início. Pessoal, coisa que hoje está complicada, não tem problema não. Mozinho falou: oi Lu, abraço para você e para a Lena. A Lena falou boa noite. E eu estou tentando pôr as coisas para funcionar aqui, né? E a Gracinha entrou. Boa noite, Gracinha. Paz e bem. Não consegui ver ainda quem é o Duarte. Pouquinho a gente vai tocando. Daqui a pouco. Importante que eu já chegue à leitura, né? Então estamos vendo aí. Esperando um pouquinho aqui, está quase na hora de começar. Abraço a todos aí, Gracinha, diz Mozinho para Gracinha. Né?
Estamos aí. Está quase na hora, pessoal. Pronto, como está na hora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genazaré e amarraram a barca. Logo que desembarcaram, desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. E percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Obrigada, querida Mônica. Forte abraço para vocês também, diz Gracinha. Quem olha essa leitura deve ter olhado e falado assim: Bernardo, não tem o que falar aí. Olha, tem 4 versículos. O que você vai falar? Bom, eu garanto que se você ouvir uma homilia hoje, a pessoa que fez essa homilia falou para vocês da divindade de Jesus, que Jesus curava, que as pessoas iam ao encontro dele para eles curar as pessoas, que nós devemos ir ao encontro de Jesus e alguma coisa por aí. Bernardo, você está dizendo que essa homilia está errada? Não, de forma alguma. Ela está absolutamente certa. Sabe, pessoal, a gente tem inclusive que tomar cuidado, porque existe um grupo de pessoas que tem trabalhado uma coisa que é uma coisa muito ruim, que é nominar as interpretações da Bíblia, as exegeses. Né? Exegese é quando você interpreta uma leitura como certas ou erradas. E quase sempre quem faz isso é assim. Se você não interpretar como eu interpretei, a sua homilia está errada, a sua exegese está errada. A sua exegese falta com a verdade. A sua exegese não faz parte da interpretação canônica da igreja. E alguns até mais animados já te chamam de herege. Né? O Guinho Inquisidor adora fazer isso. Né? São os 3 haters que eu tenho. Né? Graças a Deus eles são pessoas muito educadas, só brigam comigo pela mensagem direta. Tem o Zezinho tradicionalista, o Guinho Inquisidor e o Luizinho literal. Tá? Mas sabe, isso é uma visão muito distorcida. Óbvio que você não pode fazer uma exegese que falte com a verdade de fé. Aquilo que é verdade de fé, aquilo que é dogma, eu não posso contradizer. É até possível que você tenha um questionamento sincero, mas você não pode
dizer que uma verdade de fé, que um dogma da igreja está errado. Tudo bem. Tirando isso, a sua interpretação, desde que amparada, organizada, estruturada em fatos, em apoios, em coisas reais, ela está válida. Então, se vocês ouvirem essa leitura hoje, ela está absolutamente certa, eu não tenho problema nenhum com ela. Mas a minha reflexão é diferente. E sabe, se você se dá o trabalho de ouvir a minha reflexão, é porque você sabe que eu falo diferente, né? E eu avisei quando eu disse, ele está no meio de nós. E aqui eu vou mostrar para vocês como isso é profundo. Existe uma visão de um Deus apartado dos seres humanos, né? Aliás, isso é uma mitologia comum, né? Quase todas as religiões você tem duas situações. Ou você tem um Deus absolutamente apartado das pessoas, ou você tem um Deus que de vez em quando se disfarça de ser humano normalmente para aprontar alguma, né? Os gregos, eles têm várias histórias de um dos deuses deles, porque os gregos têm vários deuses, os romanos também, os egípcios também. Vira e mexe, um deles se disfarçava de ser humano, quase sempre, para aprontar algum, né? Era raro eles fazerem isso para fazer algo bom. Tudo bem. Não vou falar da religião dos outros, porque eu não entendo da religião dos outros. Vou falar da minha religião, porque dessa eu entendo. Há pessoas até hoje que querem apartar Deus de nós. Deus vive nos céus, no céu dos céus. Deus está no Santo dos Santos. Deus está lá em cima, olhando por nós. Essa necessidade de apartar Deus das pessoas é tão grande que, não raro, eles diminuem ou até omitem a natureza humana de Jesus. Eu até gosto de fazer uma diferenciação para frisar isso. A segunda pessoa da Trindade, o Filho Eterno, existe desde antes que o tempo exista e existirá mesmo depois que o tempo acabe. Mas Jesus Cristo tem nascimento e morte. Bernardo, como isso é possível? Porque Jesus é Deus, e você não pode negar isso. Mas ele é homem, e você também não pode negar isso. E sendo homem, ele nasceu, e sendo homem, ele morreu. Então, Deus está no meio de nós, né? O Mozinho está falando das 3 irmãs, só está faltando nossa irmã Marli. Verdade. O que eu quero dizer com isso? Deus não está apartado de nós, Deus está no meio de nós. E Ele conhece e vive os nossos sofrimentos. Observe, Jesus andou de barco para atravessar o mar. Ele estava num barco, atravessou o barco, parou na outra margem. Jesus caminhou, né? E provavelmente de pé descalço, porque naquela época não se tinha sapato de couro, bota de caminhada, nada dessas coisas. Provavelmente de pé descalço.
lá naquela areia, naquela relva, naquela pedra, naquelas coisas, para passar a passagem, para dar a mensagem do Senhor, anunciar o reino dos céus e a sua justiça. Jesus nunca anunciou um conceito abstrato, mas uma realidade concreta que implica, inclusive, em posturas práticas. E se você abre mão disso, você abre mão do próprio anúncio do reino. E ele andava no meio do povo, seguindo os hábitos do povo. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus está no meio dos judeus, né? Ô Nayara, bom dia, paz e bem. Nayara eu tenho que ajustar, porque lá é dia. Ele andava no meio do povo, seguindo os hábitos do povo. Ou seja, quando Jesus está no meio dos judeus, ele não toca os doentes. Quando está no meio dos pagãos, ele toca os doentes. Bom dia, Bernardo, responde Nayara. Dá um beijo na família toda aí, Nayara. Isso é importante, porque Jesus conversa com o povo seguindo a cultura do povo. É por isso que a igreja faz a inculturação. Né? Nós aprendemos a conviver com a cultura do lugar. Né? Há lugares onde o evangelho se ouve sentado. Por quê? Porque sentado é uma posição de maior respeito do que em pé. Há lugares onde você não aperta a mão nem abraça quando o diácono ou o padre fala saudai-vos em Cristo Jesus, porque são atos de desrespeito. Da mesma forma que não há problema nenhum em você representar Jesus branco de olho azul, cabelo claro, moreno, de olhos castanhos, cabelo escuro, ou até um Jesus negro, pois não há problema nenhum nisso. É essencial que a gente entenda que a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, falada na língua que for. Quando você anuncia que o reino de Deus existe, que a porta está aberta e que a justiça divina é a misericórdia, tanto faz a língua e a forma que você anuncia isso, porque na verdade ele está no meio de nós. Mas esta mensagem tem um significado muito maior se você ler a primeira leitura de hoje. Sabe por quê? Porque a primeira leitura de hoje é o livro dos Reis. Narra o momento é um espirro, podem ficar tranquilos. O momento em que Salomão leva a Arca da Aliança da tenda da reunião para o templo. E lá na celebração da palavra que eu fiz hoje de manhã, eu fiz uma reflexão para um grupo de fiéis, que é diferente da reflexão que eu vou fazer para vocês. O núcleo é o mesmo, mas a mensagem é um pouco diferente. O que eu frisei lá? Que é a mesma aliança. A primeira aliança feita por Deus com o seu povo, um povo que fugiu do Egito. Aquele povo a quem ele disse, eu ouvi o vosso clamor, eu vi o vosso sofrimento, eu desci para libertá-los. Deus estava no meio de nós lá, na opressão do Egito. Estava no meio de nós quando nos libertou da opressão e da escravidão.
Ele atravessou conosco o Mar Vermelho. Ele enfrentou conosco os anos de sofrimento no deserto. E no momento oportuno, nós levamos as arcas, a arca da aliança, com as tábuas dos mandamentos, para o templo. Mas durante todo esse período, Deus não estava separado de nós, apartado de nós, vivia conosco, com seu povo fiel, ali, junto de nós. Quem levou ele para o templo não foi Deus, fomos nós. Nós, com a nossa cabeça, achamos que tem que haver um local para Deus. Isso, para mim, é muito interessante, porque quem é que resolveu fazer uma casa para Deus? O rei Davi. Quem é que quis levar as tábuas da aliança para a casa que o rei Davi fez? O rei Salomão. Por quê? Porque eles são reis. Eles vivem dentro de uma estrutura hierárquica, dentro de uma visão cultural de domínio. Eles são os reis, vocês são os súditos. E por isso, eles querem reproduzir na fé aquilo que eles vivem no dia a dia. Bernardo, você está dizendo que não é necessário o templo para adorar a Deus? Eu estou afirmando isso. E não afirmo sozinho. Veja quantos séculos o povo fiel a Deus viveu sem nenhum templo. E depois que esse templo foi destruído, quanto tempo nós vivemos? Quanto tempo os cristãos da igreja primitiva viveram sem templos? E quantos são os cristãos que até hoje vivem sem templos? Aqueles que seguem Jesus não precisam de um templo para adorá-lo. Porque aqueles que seguem Jesus sabem que Jesus está ao seu lado. No dia a dia, nas alegrias e nas tristezas, nas esperanças e nos desesperos. Quando brilha a luz da vida e quando somos escurecidos pelas trevas da morte. Não somos desamparados hora nenhuma. Não somos esquecidos ou ignorados. Mas, Bernardo, às vezes eu clamo ao Senhor e Ele não me atende. Jesus não é mago. Deus não é o seu mago particular, não é a fada madrinha dos contos de fada. Ele é ativo na história, mas ele depende de nós para que nós façamos hoje o reino dos céus. Que nós ativamente vamos construir o reino dos céus aqui na terra. E aí, pessoal, eu falo que é mais bonito ainda. Quando eu vejo que na primeira leitura, quando a Arca da Aliança é colocada numa região do templo chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Olha aí, ó, o rei, o sumo sacerdote, olha, a cultura está limitando a fé, não é a fé. Notam isso? A estrutura social está sendo reproduzida dentro do templo, mas não é o desejo divino. Naquela hora, na cabeça do povo,
ninguém mais podia ficar no Santo dos Santos. Havia, de certa forma, uma exclusão. Aqui ninguém pode ficar. Só o sumo sacerdote. Todos devemos obedecer apenas ao rei. O rei é o mais importante. Né? Até no jogo do xadrez, né? Todas as peças estão ali para proteger o rei. Estava pensando, o xadrez é até meio misógino, né? A rainha é a mais poderosa, mas ela deve se sacrificar para proteger o rei. Coisa estranha, né? Um beijo, minha irmã, diz a Lena. Agora, olha que interessante. Quando nós vamos para o Segundo Testamento, para o Novo Testamento, nós atingimos a plenitude dos tempos. Jesus não veio abolir a lei antiga, não veio abolir a aliança antiga, tanto que nós falamos de uma nova e eterna aliança. Né? Ele veio para a plenitude dos tempos, ele veio levar a lei à plenitude do seu cumprimento, ele veio levar a aliança à plenitude. E como ele leva a aliança à plenitude? Ele sai do território dos judeus. Ele vai para a periferia do território dos judeus, a Galileia, que já é uma terra de pagãos. Atravessa o mar. E é interessante, porque o mar, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, mas no Antigo também, é sinal de caos, de confusão, de perturbação. Levar o reino dos céus ao mundo é atravessar, é sair da segurança, da tranquilidade, daquele lugar que é bom de ficar, sair do templo, ir para o lugar de incerteza, o lugar aonde há confusão, aonde há caos, aonde há injustiça, aonde há opressão e escravidão. Nós devemos sair do nosso lugar de conforto e ir para o lugar onde nós iremos ter que falar sobre algo que a gente não está preparado. Lá é complicado. Lá a nossa fé vai ser testada. E graças a Deus a isso é muito bom. Porque lá, nessas fronteiras, lá nesses momentos onde a gente faz a diferença. É lá que a gente é sal da terra e luz do mundo. É lá que a gente pode agir. É lá. E é por isso que Jesus vai para lá e leva seus discípulos. E diferente do que nós vimos no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Não, aqui no Novo, na plenitude, não é um templo, são as cidades em volta, os povoados e até os campos. Não precisa de templo, precisa de gente. Precisa daqueles que precisam da palavra, precisam do reino, precisam da justiça. Olha que coisa interessante, né? E lá não tem santo dos santos, não tem nuvem que impede nada. Todos podem chegar a Jesus. Aqui é lugar para todas as pessoas. Aqui há espaço para todo mundo. Aqui todos têm voz e vez.
todos tocam no Senhor. A máxima, a plenitude da Igreja de Jesus não está em nenhum templo, por maior e mais belo que seja. Pelo contrário, está naquela igreja pobre para os pobres, que se realiza nos locais de fronteira, nos locais conturbados, nos locais onde tudo parece meio confuso. E lá, após atravessar esses locais, após chegar àqueles que precisam de nós, aqueles que querem ouvir, ou talvez nem queiram ouvir porque nem sequer conhecem. Lá é que nós precisamos chegar. Lá está o Senhor. Lá na região das trevas da morte, lá na região das trevas da opressão, é lá que brilha a luz da vida e a luz da liberdade. A palavra do reino de Deus, que a tudo adoça, através de nós, o sal da terra. Ele está no meio de nós. E nós precisamos levá-lo ao mundo inteiro. Amém? 8h01. Falei bem hoje. Não falei muito não, mas também não falei pouquinho. Estava pensando, agora há pouco, um pouquinho antes de começar a live, eu ia falar isso, mas sabe como é que é? Nada, tudo improvisado aqui. Onde é que você está agora? Como é que está você? Olha, aqui no Rio está chovendo e está chovendo muito. Uma chuva grossa, volumosa. E eu vim com um guarda-chuva grande, bom, que eu comprei há um tempo atrás, até um guarda-chuva automático, uma coisa boa. Sabe? Estou agora aqui em casa, protegido, no seco, no tranquilo. Aí onde você está? Está chovendo? Me diz aí. Para os que moram para o Rio, está tudo chovendo. Para o pessoal que está em Castelo e que está em Vitória, eu não sei se está chovendo, mas deve estar. Quem está em Hong Kong, não sei se está chovendo ou não, mas parei aqui e pensei, você já pensou no irmão de rua? O irmão de rua, como é que ele está agora? O irmão que mora numa favela, daquelas bem precárias, como é que ele está agora? Deve ter gente ouvindo sirene para ter que sair de casa correndo e ir para um abrigo. Né? Gracinha está falando, em Vitória não está chovendo nada. A Lu falou, Castelo começou. Olha, tá vendo? Vai chegar aí, Gracinha, vai chegar a chuva aí. E às vezes eu fico pensando como é importante o tema da campanha da fraternidade esse ano. Né? A gente devia pensar com cuidado nesse pessoal e pensar na injustiça que nós estamos vendo. Bom, eu vou terminar agora. Amanhã, terça-feira, tem live. Bernardo, qual é o evangelho? Vocês sabem que eu não sei. Só vou saber amanhã de manhã, quando eu ler. Tá? Mas eu vou estar aí. Tá? Quarta-feira, dia 11, dia de Nossa Senhora de Lourdes, Dia Mundial do Enfermo. Vamos ver como é que vai ficar. Tá? Bom, vou me despedir agora deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor,
aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã a gente se vê às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.